Assim sendo, Senhor, nós queremos te agradecer, em nome de Jesus. Pastor José Ari Perotti. A paz do Senhor aos irmãos, aos que aqui estão na igreja conosco, e a paz do Senhor às famílias que nos escutam através desta live. A paz do Senhor a todos, que Deus os encontre em paz e lhes dê saúde. Eu sou o pastor Ari, minha esposa. Nós vamos fazer 32 anos de casados agora no mês de julho. Nós temos 2 filhos e 2 netos, e todos crentes, graças a Deus. Isso para nós é uma bênção. E quero agradecer ao pastor Ademir, que nos permite estarmos aqui ocupando este lugar para falar da palavra de Deus. Grato ao Paulo que nos convidou. Deus abençoe você e a sua família. Eu também gostaria de agradecer o chamado, o convite para colaborar com vocês. Para nós é um prazer sempre estar na obra do Senhor. Eu estava meditando um pouquinho que eu deveria falar. Hoje é o culto da família. A gente fica assim meio estranho na frente das câmeras, mas a gente vai se acostumar, porque certamente ainda vai durar algum tempo. Mesmo assim, mesmo mudando a situação, eu creio que as gravações online vão continuar. E eu estava meditando o que eu poderia falar. O Zé Ari já fez os agradecimentos, já nos apresentou como coordenadores do Departamento da Família, e eu queria dizer para os irmãos que esse é o nosso chamado. Nós faremos agora, em novembro, 28 anos de crente, e Deus nos chamou para trabalhar com família. Eu gostaria de ler aqui para vocês um tema que ele foi desenvolvido no dia 28 de março de 2004. Foi o nosso 36º culto da família ali no Montese. E neste dia de culto da família, o tema foi a importância da família. E ele diz o seguinte: você já pensou seriamente na importância da família? Ela possui muito valor porque foi Deus mesmo que a instituiu. A família tem o seu início no casamento, a união do homem e da mulher gerando os seus filhos. A formação da família é a base da sociedade. Ela dá segurança ao indivíduo. A criança no ventre materno já recebe dos pais o afeto e os cuidados necessários. Depois vem a educação, a orientação e a formação dos princípios morais e espirituais que norteiam toda a sua existência. A comunhão da família, cheia de amor de Cristo, fundamentada na palavra de Deus, é o segredo que une os familiares e que os leva a alcançar grandes vitórias na vida de geração em geração. Analise a maneira como a Bíblia valoriza a família. Em Efésios 5:22 a 6:3, comparando a união de Cristo com a igreja, destacando a base em que foi estabelecida: amor, reverência e obediência, e incluindo os filhos, depois de exortá-los. Paulo afirma: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Preste atenção às tentações do terrível inimigo Satanás, que ataca a família procurando destruir a felicidade, o prazer que Deus promete aos que temem o Senhor. Confie na graça do Senhor Jesus e exerça fé na palavra de Deus, com perseverança e obediência, e tome o escudo da fé, com o qual você destruirá todos os dardos inflamados do inimigo. Pois certamente tu, ó Senhor, abençoas o justo,
Tu o circundas do teu favor como escudo. Salmos 5 e 12. E esse tema, irmãos, me levou a refletir algumas coisas. E eu escrevi hoje, meio-dia, algumas coisas que eu também gostaria de deixar para a igreja, aqui em Parangaba, na direção do pastor Ademir, da irmã Aline, e Paulo e Bena, que estão à frente do departamento da família. E eu escrevi o seguinte: a tarefa principal da família cristã é viver em comunhão, ou seja, em comum união, buscando o crescimento em amor, diálogo, concórdia e paz. A família cristã sempre deve estar a serviço da vida, através do Espírito Santo que habita nela. Passamos por um momento atípico com essa pandemia, que desvaloriza a família quando nos impulsiona ao isolamento. Nos apegamos muito mais às mídias e elas nos distanciam cada vez mais. Portanto, quando nos reunirmos em família, procuremos deixar de lado a internet. Busquemos as virtudes humanas e sociais para construirmos um mundo mais justo e fraterno, com paz e amor, e transmitir aos que nos cercam os valores divinos. A família cristã tem grande importância na sociedade, pois é a personificação do amor de Deus para com o mundo. Fica aqui essa breve meditação. Pelo momento que nós estamos vivendo, temos perdido muitos entes queridos, mas Deus tem nos sustentado. E eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade que nós temos de falar do grande amor de Deus. Obrigada. Vou me sentar ali, quem vai falar é o pastor Ari. Estava pensando que quem ia pregar era você. Aos que estão aqui conosco, peço que abra sua Bíblia, e você em casa também. Pegue a sua Bíblia e abra no capítulo 7. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Capítulo 7 de Lucas, 11 ao 17. A epígrafe do texto fala: o filho da viúva de Naim. Mas o tema da nossa mensagem que escolhemos é: ele ainda continua ressuscitando mortos. Versículo 11. E aconteceu, pouco depois, ele ir à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. 12. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Glória a Deus. O texto traz a narrativa que registra um acontecimento, um fato literal,
não é uma fábula. Isso aqui aconteceu de fato. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Todos os milagres do Senhor tinham a intenção de servir como parábola para instruir-nos, além de também nos impressionar. São sermões para os olhos, como os discursos eram sermões para os ouvidos. Nós vemos aqui como Jesus pôde lidar com a morte e como pôde outorgar a vida espiritual segundo a sua vontade. Quem dera, irmãos, quem dera nós pudéssemos ver isso acontecendo hoje no nosso meio. Pessoas sendo ressuscitadas, especialmente neste momento, onde muitas pessoas, inclusive nós, perdemos alguns parentes e alguns amigos já se foram por conta desta enfermidade e outras também, porque eles não morreram só de Covid, não. Apesar de que o diagnóstico tenha sido assinado, algumas pessoas tenham sido assinado como Covid. Mas tudo bem. Deus está vendo o que está acontecendo no mundo. E Ele está no controle, né, Paulo? Deus está no controle de tudo. Até dessa situação que nós estamos vivenciando. Então, queridos, o primeiro tópico que nós traremos essa noite é quando Jesus está presente. E eu creio que Ele aqui está, porque diz a palavra de Deus, onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí eu estarei no meio de vós. Assim como Ele está aqui conosco, aqui nessa live, eu creio que Ele está aí, dentro da sua casa também, participando da adoração que você está prestando a Ele nesse momento. Creia nisso. Quando Jesus está presente, todas as coisas se fazem mais fáceis. Mas também é bom dizer que mesmo que Ele esteja presente, as coisas ruins podem acontecer na nossa vida. Por que não? Nós não somos melhores do que os incrédulos. Então a bênção que cai sobre nós, a bênção é sobre o justo, a bênção do Senhor está sobre o justo, sobre os santos aqui na terra. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que quando Jesus está presente, em todo e qualquer lugar, os seus passos disseminam bênçãos. Aleluia. Onde Ele passa, nós vemos um rastro de bênção que vem seguindo a Ele. E observamos isso, irmãos, que todas as vezes que Jesus, ele parava em um determinado lugar, logo após, quando Ele se dispersava, Ele não ia sozinho. Ainda que em alguns momentos Ele quisesse fazê-lo, mas Ele não ia sozinho porque havia uma multidão seguindo. Uma multidão acompanhava Jesus. E em primeiro lugar eu quero dizer que se você o buscar, você que está me escutando agora, seja você crente ou não, se você buscá-lo, o seu amor e a sua graça fluirão para você. Onde Jesus passa, Ele deixa um rastro de bênção. Ele é uma disseminação de bênçãos espirituais
em sua vida. Aliás, eu quero te dizer que nós já somos abençoados. Creia nisso no seu coração. Já somos abençoados nas regiões celestiais. Viu? Em momento algum lhe faltou disposição para fazer alguma coisa pelas pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque no início do capítulo 7, aliás, no versículo, saindo do 6 para o 7, no 6 ele estava proclamando ali o sermão da montanha às multidões. E os seus discípulos estavam ali com ele. E no 7 inicia-se assim, o versículo 1, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você constata isso. Versículo 1 diz que depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Perceba também que Cafarnaum era uma cidade próxima a Naim. Eram circunvizinhas. E ele saiu de uma cidade para outra. Olha como inicia o versículo lido, versículo 11, que você leu comigo. E aconteceu pouco depois ele ir à cidade chamada Naim. Então Jesus não descansava. Ele, em momento algum, faltou nele a disposição para fazer alguma coisa pelas pessoas. E ele ainda está fazendo. E ainda fará grandes coisas. Porque eu creio no Deus em quem nós servimos. Nunca ele foi obrigado a parar, a fim de renovar as suas forças. Nunca. Mas me vem à memória, pastor Ademir, o momento em que Jesus parou ali no tanque de Siloé, onde aquela mulher samaritana ia buscar água. E ele parou ali. Como Jesus também era 100% humano, ele se cansava. Então ali eu creio, eu imagino, a Bíblia não diz, é uma conjectura, de que ele sentou-se ali, junto àquele tanque. E os seus discípulos foram comprar comida. E quando os discípulos voltaram, o que é que aconteceu? Ele estava evangelizando uma mulher que viera pegar água do poço. E terminou que ela conseguiu levar muito mais do que água que a gente bebe. Ele deu àquela mulher a água da vida, a água que no ventre dela saltava para a vida eterna. Glória a Deus. É dele que emana todo o poder para sempre. E esses milhares de anos não diminuíram de forma alguma a abundância do seu poder para abençoar. Ele está abençoando a sua igreja ainda. Apesar de todo esse tempo ter passado, ele abençoou e continua abençoando com abundância de poder aqueles que se chegam a ele, perdão. Deus ele se utiliza de várias formas para falar aos corações e nos levar a tomarmos atitudes. Essa circunstância aconteceu porque ele tinha um propósito. Apesar de se tratar de um momento triste, era um enterro de um jovem cuja mãe já tinha perdido o marido, era uma viúva. Mas ele tinha um propósito ali. E
Tornando a dizer, Deus se utiliza de muitas formas para falar aos corações e nos levar a tomarmos atitudes, mas Ele quer, aleluia, mas Ele quer que nos apresentemos a Ele como um instrumento de adoração. Não importa o que estivermos passando nesse momento. E um texto que me veio à memória também é Lucas, capítulo 18, verso 22. É um texto que todos vocês conhecem. É um jovem mancebo que encontrou Jesus, e aquele jovem disse que conhecia toda a lei, que praticava todos os mandamentos. Aí Jesus resolveu prová-lo. Disse para ele: falta-te uma coisa. Para muitas pessoas, não é? Quando Jesus encontra, ele diz: para você falta uma coisa. Falta sempre alguma coisa. Falta abandonarmos alguma coisa que desagrada a Ele. Para aquele jovem ele disse: vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Jesus não queria tornar aquele jovem um pobre, porque ele era rico. Jesus não queria que ele ficasse pobre. Mas o que Jesus queria era ocupar o coração daquele jovem em primeiro lugar. Jesus queria a primazia. Jesus queria ser o primeiro no coração daquele jovem. O convite para que ele se despojasse das riquezas foi um teste que Jesus fez. Quando Ele quer que nos apresentemos a Ele como instrumento de adoração, eu me lembro de Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, não é morto. É o que eu tenho de melhor para Ele, para dar a Ele. Não é o que é se sobrar. Não é nada morto. Ele não se agrada mais de sacrifício de animais, de derramamento de sangue, não. A lei já passou. Vivemos na graça e o que Ele quer é um coração quebrantado e contrito, que nos apresentemos a Ele para ser instrumento de adoração. O encontro de duas multidões é o próximo subtópico aqui do nosso sermão. Vemos aqui, percebemos duas multidões. Uma vinha com Jesus. Imagine a cena aí comigo. A primeira vinha com Jesus, que tinha acabado de ouvir o sermão, e ele tinha acabado de operar um milagre na vida do centurião, que é o versículo 1 ao 10 deste capítulo 7 de Lucas. Ele havia feito um milagre e Jesus ficou não espantado, mas admirado pelo fato de aquele homem dizer assim: Senhor, eu não sou digno que tu entres no meu lar, mas diz somente uma palavra e o teu servo ficará curado. Oh, aleluia! Jesus disse que nunca viu em Israel uma fé desse tamanho, pastor Ademir. Nunca que ele viu. Nem em Israel eu encontrei tamanha fé. E agora ele estava prestes a realizar um grande milagre. Aliás, era uma operação de maravilhas. Não foi uma cura. Ele ia ressuscitar um morto. Ele havia curado um servo do centurião há pouco tempo atrás. E agora era a operação de maravilhas. Aliás, nós estamos estudando, você que nos assiste, na escola dominical,
os dons espirituais e ministeriais. E é bom que você esteja assistindo também conosco. Foi um incidente notável, o encontro entre duas procissões às portas da cidade de Naim. A multidão que seguia Jesus e a multidão que saía da cidade para enterrar o menino, porque o cemitério ficava fora da cidade. Os cemitérios dos judeus ficam sempre fora da cidade. O encontro da morte com a vida. Aleluia. Uma multidão vinha trazendo vida, pois Jesus estava no meio deles. A outra multidão ia levando a morte. Na multidão dos enlutados com lágrimas, eles confessavam a vitória da morte. A morte venceu aquele menino, aquele rapaz. A morte venceu. A morte já tinha provado os maiores danos que podia no marido da viúva. E agora, o único filho. Se coloque no lugar dessa pobre mulher, você que me assiste. Perdeu o marido e agora o único filho. Difícil, muito difícil. Mas com Jesus presente é outra coisa. Portanto, convide Jesus para ser o hóspede principal da sua casa. Chame Jesus e Ele atende. No outro lado, os discípulos e a multidão que seguia Jesus. Nós não precisamos olhar para as multidões, mas podemos fixar os olhos no centro, entre essas duas multidões. No centro, um homem em quem a humildade era sempre evidente. Sempre mostrou a humildade. Sem nunca lhe faltar a majestade. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se humilhou, apesar de ser Deus. Ele se desfez da sua glória para dar a vida por nós, pecadores. No versículo 15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. E essa expressão aqui próxima eu gosto muito. Olhe para cá, por favor. Inculpáveis. Inculpáveis. No meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, ou em algumas versões como astros. Não que queiramos ser alguma coisa, mas Ele nos faz, porque o brilho que está em nós não é nosso. Eu não posso nem me gabar por isso, não tenho esse direito. O brilho que está em mim é reflexo da glória do Senhor na minha vida. E a mesma coisa com você, querido. Creia nisso. Creia nisso. Terceiro e último ponto. Jesus restituiu o jovem à sua mãe. É a melhor parte da mensagem, claro.
Aquela mãe não podia ter mais comunhão com o filho querido, depois de morto. Por quê? Pois os mortos não sabem coisa alguma. A Bíblia diz que depois da morte só tem uma coisa, que é o juízo. Naquele grande dia, o tribunal de Cristo e o juízo final. Naquele dia ele vai separar os justos dos injustos. Mas voltamos ao texto, voltemos. Do meio da multidão, Jesus ele selecionou a quem estava de fato enlutada, a enlutada principal. Jesus olhou para a multidão e viu. Ninguém precisou dizer para ele quem era a mãe do menino. Ele não precisou perguntar para ninguém. Por quê? Porque ele te conhece. Porque ele me conhece. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe quem somos. Não podemos mentir para ele. Não podemos mentir. Sejamos sinceros. Mesmo no meio dessa geração corrompida, sejamos inculpáveis. Que ninguém nos acuse de coisa nenhuma, irmãos. Isso é ser cristão verdadeiro. É não deixar que ninguém te culpe por alguma coisa. Jesus selecionou aquela mulher. E chegando-se a ela, ele disse algo que pode soar meio estranho aos nossos ouvidos. Ora, a mãe ia enterrar o filho. Já pensou alguém chegar perto de você numa situação como essa e dizer para você: não chore? É difícil. Mas ele tinha autoridade para isso, né? Ele sabia porque estava dizendo aquilo, porque ele tinha a certeza que aquele rapaz haveria de ressuscitar. Aliás, iria acontecer por causa dele, por causa da sua presença. Ele disse: não chore. Não duvidamos que ela, a mãe, na sua alma, ela tenha começado a sussurrar, meio esperançosa e meio temerosa. O quê? Quem dera que ele ressuscitasse meu filho agora. Deus pode fazer o milagre. Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Ele continua fazendo milagres. Com certeza os olhos da viúva falavam enquanto contemplava Jesus. Talvez você esteja dizendo alguma coisa agora no seu coração para Ele. Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. E Ele vai atender a tua petição. Irmãos, aquela mulher, a situação dela era muito delicada. Estava sendo enterrado aquele com quem ela haveria de depender o resto da vida, porque ela não tinha mais marido e ele era o filho único. Olha a situação. Ela dependia do rapaz que deveria estar junto dela, cuidando, né? Aí eu me lembrei também de outro texto que está lá em João, capítulo, parece que é o 20, versículo 27, diz assim: depois disso,
Jesus na cruz estava, lá nos pés dele, pastor Ademir, estava a sua mãe, Maria. E ele disse para João, ele disse assim: eis aí tua mãe. Estava junto dela. Ele não ia deixar sua mãe desamparada. Eis aí a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo João a tomou para casa. Ele não desampara as viúvas e nem os órfãos. Jesus foi até o caixão, apenas encostou o dedo no esquife, né? Ou féretro, é a mesma coisa. Alguns dizem que é uma tábua, não seja um caixão, mas uma tábua em que o defunto era posto em cima. O fato é que Jesus apenas tocou nele, encostou nele o dedo e disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Nele a morte se encontrou com quem a pôde destruir. Jesus tem vida em si mesmo e vivifica a quem ele quiser. Ele falou com o rapaz como se ele estivesse vivo. Aleluia. E o evangelho é desse jeito. Jesus não esperou até ver os sinais de vida antes de lhe mandar levantar-se. Não. Ao morto falou: levante-se. Está escrito lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, parte B. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aleluia. É o mesmo Deus que disse: haja luz e houve luz. É o mesmo Deus. Mas eu preciso te dizer, olhe para cá, por favor. Antes de estas palavras que falo poderem fazer mais do que entrar em seus ouvidos, que o raio divino te conceda vida eterna por ter penetrado no teu peito, e você será uma nova criatura em Jesus Cristo e começará a viver uma vida renovada a partir desse momento. A você que está me escutando, para você não mais se sentir espiritualmente morto, nem voltar àquela corrupção antiga que você vivia. Que música para os nossos ouvidos, e que músicas linda para os ouvidos daquela mãe, ela escutar Jesus dizer: levante-se, levante-se. O que ele disse à sua mãe, não sabemos. Você que está me escutando, você que está revivendo agora espiritualmente, está recebendo vida no Senhor, fale você mesmo como recém-vivificado, e então nós escutaremos o que você disser. Fale você mesmo agora que Jesus te deu vida. Que grande resultado foi para ela a ressurreição do filho. A partir de então, ele seria agora, creio que 2 vezes mais querido do que era antes. Jesus o ajudou a descer do caixão, diz o texto, e o entregou à sua mãe, com deleite majestoso que sempre lhe era peculiar. Ele contemplou a mulher feliz, e seu olhar para ela, quando Jesus olhou para ela, era mais brilhante do que a luz da manhã, enquanto falava: receba seu filho. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Eu quero chamar aqui, pedir permissão ao pastor para fazer uma oração pelas famílias que nos escutam, pelas famílias aqui representadas. Curve sua cabeça, por favor, feche os olhos. Senhor, eu quero
dizer-te, junto com os meus irmãos aqui presentes, esta equipe do som, da organização, que somos gratos a Ti, Paizinho, pelo que Tu tens feito por nós até aqui. Eu quero Te pedir pelas famílias que me ouvem, que nos assistem através dessa live. Peço a Tua bênção, Senhor, que Tua boa mão seja estendida e toque cada família, Senhor, que me escuta. Cada um desses membros que pedem oração pelos seus familiares e amigos, ó Pai. Honra a fé dos Teus servos. Glorifica o Teu nome, Senhor. Ressuscita mortos espiritualmente, Senhor. Ressuscita e faz milagre acontecer, meu Deus. Ajuda-nos, pois precisamos de Ti. Pedimos, ó Deus, que Tu se compadeça de cada um de nós e abençoa esta igreja, o pastor, sua família e toda a família Montese, Senhor. Nós oramos pela fé, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela oportunidade.